Queridos irmãos, boa noite. Convido para ocuparem seus lugares. Bom, é com grande alegria que a Casa Espírita Amor e Luz continua seus trabalhos da quarta Semana Espírita de Bambuí. E hoje é com muita alegria que a gente recebe mais uma vez, nosso companheiro Ricardo Silveira Lima, lá de Taubaté, que vai nos proferir aí algumas palavras sobre suicídio, uma nova visão. Então, para dar início aos nossos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sintonizar com os espíritos amigos que aqui estão, com todos aqueles que sempre estão do nosso lado, nos dirigindo, para que sejamos boas pessoas, para que vivamos em sociedade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, nesta quarta-feira, para refletirmos sobre um tema muito pertinente nos dias atuais, o suicídio, que assim como a depressão é um dos males que assoa a nossa sociedade. Obrigado, Senhor, nos ilumine, que as palavras do nosso irmão Ricardo sirvam para que refletamos sobre vossos ensinamentos, sobre a nossa vida, enfim, sobre a nossa missão de encarnados nesse globo terrestre. Obrigado, Senhor, e que toda reflexão seja importante para nos melhorarmos como pessoas, como espíritos, e que assim seja. Boa noite a todos, reencarnados e desencarnados. É com muita alegria e senso de responsabilidade que assumo uma posição mais participativa. Está baixo. Na quarta Semana Espírita de Bambuí. Tá bom. Evento de relevante importância para a nossa comunidade, porque temos a oportunidade de abordarmos temas que estão diretamente ligados a essa fase de evolução que nós estamos vivenciando. Então, temas que foram escolhidos com muita sabedoria, porque nos alcançam de forma expressiva, e o tema de hoje também não é diferente. Vamos falar do suicídio, uma nova visão, um tema a princípio forte, áspero, mas que a doutrina espírita nos dá sentido para tudo. Apresenta os propósitos para cada etapa, para cada dificuldade, assim como para cada momento de alegria. No decorrer da noite, nós vamos fundamentando o que estou dizendo aqui, para sairmos daqui com a graça de Deus mais felizes, mais confortados e esperançosos. A Semana Espírita em Bambuí sempre acontece no mês de setembro, e não por coincidência é o mês do Setembro Amarelo, como está aqui, o mês que está simbolizando uma campanha internacional de prevenção ao suicídio e da valorização da vida. A espiritualidade vem, através da intuição, mundialmente apontando que é necessário que a gente trabalhe nessa causa. Porque a ideia do suicídio é uma ideia sorrateira, ela chega de mansinho. E se não agirmos energicamente,
ela vai tomando corpo, se avolumando, até que pode chegar o caso de uma atitude extrema que traz grande abalo para o espírito que tomou essa atitude e assim para um círculo grande que fica de familiares, de amigos, do relacionamento em geral. Qual a finalidade dessa campanha? Justamente quebrar alguns tabus de conversas, de comentários, preconceitos, falta de entendimento sobre esse assunto que é tão pouco ventilado na nossa sociedade ainda. Por não ser um tema, vamos dizer assim, simpático, é mais fácil a gente passar mais longe dele. Só que os efeitos não são bons. E a melhor atitude que nós temos é conversarmos sobre isso, enfrentarmos o problema, compreendermos para podermos agir com mais eficiência. A doutrina dos Espíritos nos traz muitos conhecimentos, aponta caminhos para que a gente compreenda, a gente saia esclarecido do nosso roteiro de evolução. Uma vez que a gente tem a oportunidade de compreender melhor as regras do jogo, a gente se posiciona melhor, entende e compreende as dificuldades, trabalha melhor com ela, tira o proveito de tudo que nos aparece à nossa frente, e com maturidade nós vamos evoluindo. Vamos abordar esse tema de forma mais leve possível, e começaremos com uma fala de Jesus, que ele diz que eu vim para que tenham vida em abundância. Aqui Jesus nos apresenta um conceito de vida transcendente, uma vida que vai além da matéria, uma vida ampla que excede aquele breve intervalo do berço ao túmulo. Ela continua em outra condição, extingue-se o corpo, segue o ser inteligente. As encarnações, naturalmente, solidárias, a lei de causa e efeito, efetiva, mas a vida segue após a vida. E a doutrina espírita vem nos mostrar que encarnação não é sinônimo de vida, ela é uma etapa da vida. Quando ela se extingue, a vida continua. Uma vez o espírito criado por Deus, ele é imortal. Tudo passa, tudo segue. Isso nos dá uma certeza e uma confiança muito grande, que prosseguimos para o alvo, prosseguimos para a nossa perfeição. Um trabalho árduo, mas de muito proveito, e que ainda nos dá e dará muitas alegrias. E o Pai, Ele não desampara ninguém, nos momentos mais difíceis. Quando a gente reporta no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, ele nos diz o seguinte, que Deus não quer a morte do perverso, mas que o perverso se converta em seu caminho e viva. Isso está lá em Ezequiel. E essa oportunidade de conversão, o Pai nos oferece a todo instante. E nós vamos abordar isso mais intensamente daqui um pouquinho. Eu vou citar alguns números aqui, que são números alarmantes, mas a minha intenção não é de causar comoção e nem tingir com cores muito escuras esse assunto, não. Simplesmente trago esses números a fim de que a gente perceba a necessidade da nossa vigilância, do nosso cuidado e das nossas atitudes, para que
essa ideia sorrateira não nos surpreenda e que a gente possa auxiliar a todos que a gente perceba que vem sendo assediado por essas ideias. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele já nos diz que no ano de 1820 aconteciam 1.500 casos de suicídio na França por ano. No ano de 1897 já pulou para 8.000 casos, é um aumento expressivo. O relatório de 2014 da Organização Mundial de Saúde nos diz que acontecem 800.000 casos fatais de suicídio por ano no mundo. 800.000 casos é muita coisa, gente. E para cada caso que chega às vias de fato, acontecem outras 20 tentativas que, graças a Deus, não alcançaram o intuito. Por esses números, eu não sou lá essas coisas de matemática, mas a gente vê que milhares de pessoas alimentam essa ideia. 800.000 concretizaram, mas 20 para 1 alimentam esses pensamentos. Um caso ainda mais agravante: na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade, só acidente de trânsito mata mais. Se separarmos por gênero, no sexo feminino é a principal causa de morte. Quando colocamos masculino junto, vira segunda. Também cai por terra o mito que mulher não dirige bem, né? Quando a gente considera os homens, a coisa fica pior, né? Ainda tem uma situação um pouquinho difícil nisso. 194 países participam da Organização Mundial de Saúde. Somente 60 trazem esses dados, ou seja, é muito mais do que isso. O DataSUS, banco de dados do Sistema Único de Saúde, diz que no Brasil são 26 casos por dia, né? E que nos últimos 25 anos a taxa de suicídio entre adolescentes e jovens aumentou 30%. Então, algo de desarmonia está instalado em nós. São números muito fortes. E esses números, quando ficam numa magnitude tão impressionante, a gente acaba às vezes até se acostumando com eles e ficando meio que paralisados. Quem se lembra do tempo da inflação forte aqui, tempo de Sarney, quando a coisa ficava muito séria, cortava 3 zeros, né? E tocava a vida para adiante. Apertou mais um pouco de inflação, corta mais 3. O número ficou, vamos dizer, muito trivial. E nós não podemos deixar que esses números percam o sentido para nós, porque nós estamos falando de seres inteligentes, nós estamos falando de filhos de Deus, de nossos irmãos, e nós temos que tratar isso com muito carinho, com muito cuidado. E para cada caso concretizado e tentativa, a ressonância que causa entre familiares e amigos é muito grande. Então é muita dor, muito sofrimento instalado, né? Que através do conhecimento das leis naturais nós vamos ter mais subsídio para entender mais, aproveitar mais as nossas oportunidades de crescimento e ter mais dedicação a elas e mais êxito também. E por isso nós vamos falar um pouquinho de algumas noções básicas da nossa caminhada evolutiva, para que a gente consiga compreender melhor e usufruir melhor dessas oportunidades. No primeiro livro de Moisés, na Gênesis,
no capítulo 1, verso 26, está lá: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está aí o nosso ponto de partida, a definição que a nossa essência é divina. Toda a nossa potencialidade aí está expressa. Mas, por ora, quando eu ainda me olho no espelho, eu não consigo refletir a imagem cristalina do Criador. Eu ainda não tenho condições de afirmar, como Jesus afirmou, que eu e o Pai somos um. Sintonia integral de pensamentos e ações. Porque eu ainda não estou nesse ponto, não estou nesse patamar. Eu não alcancei a pureza de coração que me permite ver Deus. Mas a questão 115 do Livro dos Espíritos deixa claro e evidente que nós somos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. É uma longa jornada que vai partir dessa simplicidade, dessa rusticidade, dessa ignorância que se traduz em falta de conhecimento, falta de experiência, para nos levar através de um caminho de educação seguro à perfeição relativa. Então todos nós somos um projeto divino que contemos a sua essência, somos a sua essência, e projeto de Deus acontece. Projeto de Deus se cumpre. Não dá errado, não falha. Momentaneamente temos impressão de que falha, mas é porque não somos obra terminada. Estamos em fase de elaboração. E de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa dedicação, nós vamos todos invariavelmente chegar a essa perfeição, como nos atesta a questão 116 do mesmo Livro dos Espíritos. É uma questão de trabalho, de dedicação, uma jornada de aprendizados que, de acordo com o nosso procedimento, passaremos por procedimentos mais ásperos, menos ásperos, mas todos educativos. Jamais como punição, castigar por castigar, e sim como um processo de correção, revestido de amor, mas com as doses necessárias. A nossa evolução, ela acontece em diversos planos. Ora, estamos aqui na carne, ora, na erraticidade, plano espiritual. Aprendemos nos dois planos. Existe uma obra encantadora, André Luiz, através de Chico, Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, nos traz esse sentido de forma categórica. No plano espiritual, depuramos nossos conceitos, novas ideias, avaliações, mas é aqui na matéria que fazemos o nosso exercício de fixação. É aqui que nós vamos comprovar que a gente aprendeu, E por isso, a questão 132 do Livro dos Espíritos, o coautor da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade maior, com muito carinho, vai nos tecendo diversos ensinamentos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. No artigo 2º
do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, está escrito que a gente só alcançará a felicidade plena quando alcançarmos a perfeição relativa. Então, só alegria o tempo inteiro quando a gente alcançar essa perfeição. Olha que estranho. Poxa, se a encarnação vem para que a gente alcance a perfeição, então é em meu próprio bem, em vosso próprio bem. Por que tem que ser imposto? Porque muitas vezes nós não compreendemos isso. A gente não entende que aquilo é bom para a gente. E o que a gente não entende, a gente tem uma tendência de não valorizar, de não aproveitar extremamente. Por isso que a doutrina dos Espíritos traz sentido e propósitos para a nossa vida, porque ela vem esclarecer isso, trocar em miúdos para a gente. Então, algo que me faz bem, eu já posso assumir com muita alegria. Nós já estamos agora numa condição evolutiva que nos permite fazer uma adesão voluntária a esse processo de evolução exemplificado por Jesus. Mas enquanto não temos essa condição, Deus nos impõe. Mas e se eu não quiser? Não interessa, você vai também. E se eu desistir? Tu volta, porque é imposto. As leis de Deus não tem solução, nós temos que acatar. E com amor é mais fácil. E Ele está sempre oferecendo essa oportunidade para a gente. Mas vamos lá. Para uns é expiação, para outros missão. Ontem nosso companheiro Tiago falou bastante sobre expiação. Mas nós vamos dar uma reforçadinha aqui hoje. O que é a expiação? Um processo de purificação em nosso benefício, aonde a gente experimenta a outra face de algo que nós transgredimos a lei de Deus. No que eu falhei, posso ter direcionado sofrimento para outras pessoas, ou fugir ao meu dever, eu gerei uma nota promissória ali, um boleto, que eu vou ter que quitar. Experimentando o outro lado da moeda, eu vou fixar que aquilo não é bom, que existe outra maneira de fazer, uma maneira alinhada com as leis de Deus. Nesse intervalo de uma encarnação por outra, explicações a respeito disso nos são oferecidas. Quando a gente compreende e assimila isso, já se instaura um processo de arrependimento e a gente chega bem mais dócil para atravessar essa expiação, porque essa expiação ela acontece na matéria. É aqui que nós vamos validar o carimbo. Aprendi e estou provando que aprendi. Por isso que nunca é castigo. Isso é medida didática. Numa vez que eu assimilo, aprendo e não faço mais, perdeu o objetivo. Essa fase está superada. Não há por que mais ficar martelando situações difíceis em algo que já está assimilado. Então, quanto mais rápido a gente aprender, quanto mais rápido a gente prestar atenção nisso, mais rápido nós vamos passar o antivírus nessa situação, né? Não à toa que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ali ele apresenta uma visão transcendente do sofrimento. Poxa, o que eu vou tirar de bom do sofrimento? Muita coisa, se eu for resignado.
muita coisa se eu aceitar toda a potência da providência divina, porque eu não vou ficar reclamando, cheio de chororô. Eu vou entender que se eu estou passando por dificuldade, é que ali tem muito conhecimento, tem um extrato especial ali que eu tenho que buscar para compreender e reciclar as minhas más tendências. É nesse andar que a gente tem que trabalhar. Esse é o grande convite. E esse é para todo mundo. Mas aí ele segue na resposta: para outros é missão. Muitas vezes a gente se entusiasma, se empolga, puxa vida, missão, nossa, eu tenho que fundar 5 projetos sociais, sair abraçando todo mundo. Maravilha, temos também, é importante. Mas uma das mais importantes das missões que nós temos é trabalhar na nossa própria evolução, alcançar nossas novas virtudes, reciclar más tendências. Esse é o nosso grande projeto. Fundar dentro de mim, dentro de ti, o reino de Deus, que está dentro de nós. À medida que a minha luminosidade aumenta, que a vossa luminosidade aumenta, é natural que um raio de luz se expanda, que eu possa, aí sim, buscar missões mais complexas, abraçar tarefas um pouco mais amplas, mas tudo junto com um trabalho de melhoria interior. E aí ele continua: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as variações sucessivas da existência corporal. Então é uma sucessão de expiações que nós vamos viver, são muitas, e nós temos que passar isso com carinho, porque esses boletos, eles vão chegando, mas quem decide a hora que ele vai chegar não somos nós. A única coisa que eu posso decidir é a questão do arrependimento. Esse depende de mim. Como que a expiação vai acontecer, em que momento, quando que ela vai cessar, depende do Criador. Quando eu entendo isso e aceito isso, eu movimento e demonstro a minha resignação, né? E aí a produção, a minha produtividade aumenta, e aí naturalmente vai passar mais rápido, e fica produtiva a nossa encarnação. Mas o Pai, como é muito bom, Ele ainda dá uma oportunidade enorme para a gente, que a gente trabalhe na obra dEle. Cada um coloca o seu tijolinho, Ele chama: vem cá, trabalha na minha obra, vem comigo. E quem trabalha como filho não pede remuneração, porque entende que ali mora a paz, a gente convive com ela, que faz bem para a gente cresce, aprende. Então, através do trabalho na obra do Criador, a gente tem a oportunidade de evoluir. Daí resulta um raciocínio que é uma vacina espetacular para o suicídio. A gente vê um combo de atitudes em nosso próprio benefício, que estão todos dentro de uma oportunidade de encarnação. É bom para mim, eu cresço, me torno uma pessoa melhor, posso trabalhar na obra de Deus, gente. Isso é muita coisa. Então eu vou agarrar essa oportunidade, eu vou aproveitar ela intensamente, eu vou valorizar isso. Mas quando eu não tenho esse entendimento, quando eu não tenho esse conhecimento, acontece muitas vezes de eu não perceber todas essas chances e resolver desistir no meio do caminho. Por isso que o esclarecimento é fundamental. Por isso que nós devemos realmente, a todo instante, estar estudando Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina dos Espíritos, e sempre com ouvidos de ouvir e olhos de ver.
porque é muita preciosidade, é muita oportunidade. Claro, como nós já citamos, muitas dificuldades no meio do caminho, não é fácil, né? Para isso nós temos que ter o quê? Resignação, perseverança, pegada firme, né? Mas muita confiança no Criador. A gente sabe que o projeto é dele, que o projeto é bom, e Deus é amor. Então vamos junto, vamos seguir isso na paz. Quando a gente abraça isso fervorosamente, supera essas dificuldades com amor, porque com amor eu me dedico mais, a gente compreende o que Pedro falou para a gente: o amor cobre uma multidão de pecados, porque eu trabalho as minhas dificuldades com amor, isso quita um monte de boleto. Mas não era assim que eu entendia, não, porque a gente caduca só para o lado que interessa para a gente. Eu entendi o seguinte: eu apronto um monte, de repente eu entro num projetinho ali, levo um monte de cesta básica e quitou tudo. Não é assim. Não é assim que funciona. O amor é na obra, é na purificação. Esse amor cobre uma multidão de pecados, é mais amplo. Mas vamos lá. Nessa caminhada, como nós dissemos, alguns companheiros não compreendem e acabam desistindo no meio e se atiram voluntariamente na morte do corpo físico. Fato consumado. E agora? Deus aprova isso? Não aprova? Vamos ver a questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Ou seja, não cabe a nós decidir a hora de retornar ao plano espiritual. Cabe ao Criador. A hora que Ele achar que chegou a hora, é a nossa hora. Não cabe a mim essa decisão. Mas já aconteceu. E aí? E aí a gente escuta um monte de relato que tecem quadros de extremo sofrimento em obras sérias. Mas isso é geral? Não, isso não é geral. São casos específicos. Cada caso é o seu caso. Isso não é uma regra geral. E Allan Kardec se preocupa com isso. Questiona a espiritualidade sobre esse assunto e eu vou reportar isso aqui. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, qual é a consequência que é geral para todos os casos? Isso que eu quero saber. E a resposta é a seguinte: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziram. Por quê? Porque Deus é justo. Ele avalia caso a caso, situação a situação. Não é um pacote determinado, porque cada um teve o seu motivo, cada um teve a sua razão, o grau de transtorno, o grau de desequilíbrio, isso tudo vai ser avaliado. Então nós não precisamos aumentar a angústia e sofrimento, plugando sempre no lado penoso das coisas. Estas mesmas obras, no qual me refiro ao livro Memórias de um Suicida, tem informações espetaculares lá, de muita nobreza, mas normalmente os olhos da gente vão aonde? Nos relatos pesados, e os demais ficam muitas vezes de lado. Mas tem uma característica que é geral para todos. Vamos ver aqui? Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Por quê? Porque quando ele se atira no braço da morte voluntária, ele deixa claro que não está mais interessando viver. Naturalmente, ele não crê na imortalidade da alma, mas nós sabemos da imortalidade da alma. Então, quando ele aporta no plano espiritual e percebe que está vivo,
vem um desapontamento. Por quê? Porque não atingiu o objetivo dele. O que ele queria não aconteceu. Ele segue vivo, porque ele é imortal, ele é filho de Deus, essência divina, e isso lhe causa um desapontamento. Menos mal, porque tudo passa, para tudo tem jeito, e a gente começa a relembrar, né, de Ezequiel. Mas eu volto no Ezequiel agora mesmo. Código Penal da Vida Futura, artigo 4º, capítulo 7. Em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. Disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Ezequiel já disse no Antigo Testamento: Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Doutrina espírita confirmando que o Pai não fecha a porta para ninguém, ou seja, não é o fim. A misericórdia divina estabelece um projeto educativo apropriado para esses espíritos, com amor, com carinho e com as dificuldades pertinentes às necessidades deles. E aí, nesse momento, eu me reporto, além de vocês encarnados, aos desencarnados que aqui se encontram, que se atiraram à morte voluntariamente. E eu digo a vocês encarecidamente: não desanimem, força. Ezequiel nos disse: Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Conversão é algo amplo, é este projeto educativo. Não basta se arrepender, não basta conhecer, nós temos que vivenciar todo esse ensinamento. E esta oportunidade, ela está aberta para todos os espíritos suicidas, todos, inclusive vocês que nos dão a alegria de estarem presentes conosco aqui. Vós sois filhos de Deus, um projeto divino, irmão de Jesus, meu irmão, irmão de todos aqui. E com toda a força, com toda a alegria, com toda a emoção que parte de mim nesse instante, eu faço menção às palavras do Cristo: levanta-te e anda. O remorso é um terreno que nós devemos passar por ele. Ali nós tiramos aprendizados do que não devemos mais fazer, mas ali é um banho de água fria, é para passar depressa, para passar ligeiro, porque se a gente ficar muito tempo no remorso, ele é paralisante, a gente desanima, e o desânimo não é bom conselheiro. Então vamos pegar o exemplo de Paulo na sua estrada de Damasco, meu irmão, e aproveite esse instante em que lhe aparece essa oportunidade e se inspire no apóstolo dos gentios. Não fique com muito chororô. Transforme-se nesse contato que está tendo com Cristo. Como diz o Rossandro, precisamos baixar a crista para que o Cristo haja em nós. Senhor, o que queres que eu faça? Vamos levantar, vamos seguir adiante nesse trabalho abençoado, que todos nós chegaremos à perfeição, inclusive esses irmãos que por ora estão suicidas.
E como eu disse antes, para cada caso há uma ressonância familiar e de amigos. E nesse momento eu me reporto a estes entes queridos que com certeza aqui se encontram. E vou pegar como referência a figura de uma mãe. Porque a mãe externa para a gente, talvez o amor mais puro, mais sincero, que a gente tem a capacidade de visualizar. Preocupação a todo instante, chora, troca, mama, aquela coisa linda que a gente vê que só as mulheres têm capacidade de fazer. E eu lhes digo, dentro do possível, acerenem o coração. Seus filhos seguem vivos. Vocês sabem que fizeram o que podiam fazer de melhor. Se doaram, se dedicaram. Mas nós sabemos também que a nossa capacidade de auxílio, ela é limitada. As pessoas têm capacidade de escolha, nas quais muitas vezes nós não temos capacidade de interferir. Então não existe sentimento de culpa. A culpa só se estabelece quando nós temos a intenção de que algo aconteça. Isso não aconteceu. Não houve intenção de nada, a não ser de amar muito. Então vamos aliviar um pouco esse coração, porque Maria de Nazaré zela pelo teu filho. Que antes de ser teu, é filho de Deus. Confia. E ainda há algo que se fazer nessa encarnação ainda. Homenageie a vida. Exemplifique para ele que vale a pena viver. Que a vida é uma bênção. Porque certamente durante a caminhada correcional dele, flashes da sua caminhada lhe serão apresentados. E a sua garra, a sua determinação vai ser um dínamo de ânimo e de entusiasmo para que ele siga com muita vontade esse projeto divino. Em suas preces, que o alcançam como um bálsamo sagrado, um bálsamo revigorante, transmita todo o ânimo, todo o entusiasmo, bombeie vigor, porque essa sua fé, essa certeza na assistência divina o impulsiona. Porque o contrário lhe mostra uma fé vacilante, que não é disso que ele precisa nesse momento. Nesse momento ele precisa de entusiasmo, de vigor. E todos nós aqui podemos passar isso em nossas preces para nossos irmãos. Devemos passar isso e passaremos com muita alegria, com muita sinceridade. Mas vamos adiante. Tem um espírito chorão aqui que está me influenciando aqui, né? Só dar uma recompor um pouquinho para a gente seguir adiante. Mas vamos lá. Como eu disse logo no começo, o suicídio é uma ideia sorrateira. Ela vai chegando de mansinho. Mas Kardec, quando eu digo coautor, porque era um profundo conhecedor também da alma divina, ele não deixa passar em branco. Ele sapeca uma pergunta que diz sobre a perspectiva de vida, ideais, que é o que nos motiva. É a questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então, olha que interessante. Um desgosto da vida
sem motivo plausível. A princípio não aconteceu nada, nenhum fato extraordinário. Mas eu perdi o entusiasmo, meu olho não brilha mais, né? Uma melancolia. Hoje a gente já adianta, já coloca como depressão, né? Mas uma melancolia. E a espiritualidade dá uma resposta certeira para a gente, no começo até um pouco pesada, e eu custei digerir essa resposta. Eles trazem para a gente o seguinte: ociosidade, falta de fé e saciedade. Aí eu pensei, puxa vida, se já está difícil, já estou desanimado, diz que eu sou ocioso, não tenho fé e ainda estou entediado, lascou. Mas é que eles não querem que a gente se acomode. Tem que pôr a cabeça para funcionar, para a gente extrair o que há de melhor ali dentro. E aí, pensando um bocadinho, comecei. Para não ter ócio, o que precisa ter? Trabalho. Ah, tá. Aquele mesmo trabalho que na 132, o Criador colocou a gente na condição de trabalhar na obra dele como filho, né? Ah, tá. É o mesmo trabalho. Ah, não, mas peraí, eu trabalho 12 horas por dia, estou passando por isso. Mas na questão 675 do Livro dos Espíritos, a classificação de trabalho ela é mais ampla. Toda ocupação útil é trabalho. Não só esse trabalho material, como nós estamos muitas vezes acostumados, restrito à matéria, aquele trabalho que é responsável pelos nossos rendimentos que nós precisamos para seguir nossa caminhada aqui. Abre-se um leque muito maior para o trabalho, tudo que é útil. Ou seja, o nosso irmão que já se aposentou e se sente meio desmotivado, tudo que for útil ele continua trabalhando. Então, se ele está trabalhando na evolução dele, é muito útil, ele está trabalhando. Se ele está enriquecendo a convivência com os netos, com os filhos, ele está trabalhando, está sendo útil. Contando histórias, que tem muitas, está sendo útil. Ou seja, a gente busca um trabalho que não se restringe, não se fica num leque tão estreito como o da matéria, um trabalho transcendente que vai em busca de virtudes. Só que dentro do nosso trabalho material nós também podemos fazer isso. Vamos ver uma coisa. Eu trabalho, vamos dizer, numa empresa muito organizada. Nossa, que chato. Tudo tem que ser arrumadinho, deixo alguma coisa desarrumada, já pega no meu pé. E se eu colocar esse modelo na minha vida e ter uma vida organizada, não vai me fazer bem? Certamente. Mas meu chefe é tão duro que você não tem ideia. Exercita a humildade. E o respeito com os meus colegas de trabalho? Vamos transportar lá para dentro de casa, porque normalmente lá dentro de casa a gente costuma ter uma pegada um pouco mais forte, né? Vamos trazer esse mesmo respeito lá para dentro de casa. Mas lá tem que bater ponto, horário é em cima. O que Emmanuel falou para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Vamos aproveitar esses exemplos e transportar para a nossa vida. E aí nós não vamos trabalhar, entrar no nosso serviço só na busca pelos nossos vencimentos, pelos nossos honorários. Nós vamos pegar tudo que tem de bom ali também e incutir na nossa estrutura espiritual. Então, trabalhando, nós estamos ganhando nosso sustento e trabalhando na nossa edificação. Então, abre um leque muito grande, as nossas janelas se ampliam. Tá, e se eu partir para o lado do trabalho social? Bom, aí ficou bom demais da conta. Porque não tem como alguém se sentir ocioso trabalhando em prol do próximo. A dor no nosso planeta de provas e expiações é muito grande ainda. Então não vai faltar trabalho.
Ou seja, a ociosidade, ela só vai se instalar na nossa vida se a gente quiser, se a gente permitir, porque não nos falta oportunidade de ser útil. Então, a bola está com a gente. Mas vamos adiante. Falta de fé. Nossa, bateu pesado. Tudo 10. Tem ainda muitas pessoas que são materialistas e realmente não creem em Deus, né? E são mais vulneráveis realmente ao suicídio. Por quê? Porque para eles a vida acaba, morreu, acabou, né? Então, se a vida não está interessante para ele, não tem mais motivo para seguir, mas depois ele vai se desapontar porque vai ver que a vida continua. Está muito bem, mas o Vicente nos trouxe segunda-feira todo um traslado da nossa evolução na maneira de compreender Deus dentro da nossa limitada capacidade, e foi mostrando tintim por tintim para a gente, né? E que hoje nós já temos condição de ter uma fé raciocinada, né? E não mais ficar naquele estilo do Deus fininveste, né? Que eu só peço, a dificuldade se apresenta para mim, eu reclamo para Ele, eu peço para que Ele resolva para mim, né? E eu não faço nada. Senhor, coloca em tuas mãos. Tá, mas e ti? Não, eu não. Em suas mãos. Tá, mas Ele nos contemplou com todos os elementos para que na nossa condição a gente possa atuar. Ele nos deu inteligência, raciocínio contínuo, razão, livre-arbítrio. Para quê? Para a gente agir, né? Então essa fé que a gente pede ao Pai que nos fortaleça, que nos sustente em nossos propósitos, essa fé nos posiciona firmemente para a vida. Quando a gente vê a dificuldade, a gente tem certeza na assistência dele, e essa certeza me dá força, e eu uso todos os atributos que ele me colocou para crescer com o amparo dele, mas atuando na condição que eu posso e devo atuar. Esta fé transforma montanhas, transporta montanhas. É dessa fé que nós precisamos, para que esse sentimento de desgosto não se apodere de nós. Mas ainda tem um puxãozinho de orelha que está lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, e está escrito o seguinte: que nosso Deus não tem injustiça, não tem parcialidade, nem aceita suborno. Que está escrito isso lá. Ou seja, não tem privilégio. Não adianta eu me afastar da lei de Deus e depois ter que espiar e ficar querendo negociar com Ele. Ó Pai, se acontecer isso aí, eu não como chocolate 6 meses. Isso não tem valor nenhum para Deus. Ele quer o quê? Que eu me converta, certo? Então, já passou o tempo da gente fazer isso, gente. Eu conheço gente que já fez isso. Né? Só que agora já estou um pouco mais vivido, um pouco mais maduro, né? E já entendo que o processo de regeneração nosso, passa por um tripé que está no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura: arrependimento, expiação e reparação. E essa reparação muitas vezes não é para outra pessoa, é simplesmente cumprir os deveres que eu negligenciei, né? Então não basta só me arrepender, é um bom começo, esse depende de mim. Vem a expiação, abraça a dor com amor, como fala o Haroldo, faz do limão a limonada, e aí eu vou entender que eu errei, e eu vou querer reparar. Eu só vou ter paz de espírito e sossego a hora que eu acertar aquela condição, né? E aí as coisas vão clareando para a gente, né? E ainda tem a saciedade,
né? Saciedade, tédio. Como que a gente fica entediado? Quando a gente alcança o objetivo e aquilo perde a graça. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes a gente traça objetivos pequenininhos, estreitos, materialistas. Muitas vezes. Meu objetivo está no quê? Bom emprego, um carro, plano de saúde, casa, passear. Oh, conseguiu. Quero mais. Perdeu a graça. Mais carneiro. Vamos. E se eu abrir esse leque? E seguir Kardec na classificação do verdadeiro espírita? Lutar pela minha transformação moral e se esforçar para domar minhas más tendências. Aí já vai ficar mais difícil ficar entediado, porque até eu alcançar condições de virtudes que eu passe a refletir a imagem de Deus, eu vou ter que suar demais da conta. Não vai faltar trabalho e não vai dar tempo de eu ficar saciado. Então tudo passa por a gente ampliar as nossas metas, metas mais edificantes, e ter a perseverança de cumprir. Essa é a pegada, gente. Traçar objetivos mais nobres. E quando esses objetivos já não bastam só em mim e eu começo a me preocupar com os demais, aí que o leque ficou grande. E aí nós estamos caminhando para o amor incondicional. Aí a chance é zero do tédio tomar conta. E aí nós vamos ter muita alegria de viver. Cada vez mais vida em abundância. Essa é a pegada, gente. Essa é o que nós temos que buscar, né? Mas já entrando na rota final do nosso diálogo, nós vamos falar sobre uma outra derivação de suicídio, que é o suicídio moral. Tem diferença? Tem um pouquinho, nós vamos falar aqui. Para variar, Kardec vem e vai perguntar qual que é a diferença. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. A pergunta é longa, a gente se perde nela. Trocando em miúdos, quando eu me entrego a paixões que eu sei que fazem mal para a minha saúde e vão encurtar a minha encarnação, a minha estadia aqui nessa escola abençoada, se isso se configura como uma variedade de suicídio. E a resposta é sim, é um suicídio moral. E aí no item B ele questiona o seguinte: será mais ou menos culpado do que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre seu suicídio. Gente, mas está tão comum na nossa sociedade beber, fumar, outros tipos de droga, crack, maconha, cocaína e companhia limitada, alimentação desregrada, direção completamente maluca, 170, 180 por hora, parece que nós estamos dependentes de adrenalina. Pessoas calmas, muitas vezes, quando entram num carro, se transformam, fazem ultrapassagens perigosíssimas, causam acidentes e retornam antes da hora para o plano espiritual. Isso tudo está classificado como suicídio moral. Um exemplo claro, que muitos daqui conhecem, André Luiz, no livro Nosso Lar. Quando ele chega no umbral, muitos chamam ele de suicida, ele estranha aquilo, porque para ele havia desencarnado através de uma oclusão intestinal derivada de um câncer. Ele não entende aquilo, mas quando ele é socorrido, o médico chega e fala para ele: é uma dó que você chegou aqui pelo caminho do suicídio, né? E ele até começa a ficar meio nervoso, mas não adianta. O médico explica tintim por tintim. Essa oclusão que aconteceu no seu intestino, ela foi agravada pela sífilis,
que também foi agravada pelo seu temperamento colérico, pela sua maneira áspera de tratar os outros, pelo teu fígado comprometido, pelo teu rim que foi esquecido, e o seu sistema gástrico está completamente comprometido pelo excesso alimentar e o uso de alcoólicos. Ou seja, o suicídio está configurado. Ele entende. Fazer o quê? Está comprovado. E aí um espírito abençoado, Lísias, que visitava os doentes lá, dá uma acalmada nele e fala: olha, na enfermaria que eu sou responsável aqui tem 80 espíritos, dos quais 57 chegaram aqui por essa mesma causa, 71%. Eu vou usar a mesma regra daqueles quadros específicos de irmãos suicidas. Isso não é uma estatística geral, é uma estatística daquela enfermaria. Mas é um número expressivo, 71%, gente, chegando por essa via de suicídio. Vamos supor que seja 40 a média, 50 ou 30, mesmo assim é muita coisa. Está na hora, gente, da gente parar para refletir sobre essas armadilhas. Está na hora da gente prestar atenção num raciocínio muito bem exposto pelo Jorge Elahá, onde ele diferencia o que é normal do que é natural. Muitos desses hábitos distorcidos, fumar, beber, são normais na nossa sociedade, mas não são naturais, porque só é natural o que está alinhado com a lei de Deus, e só é natural o que faz bem para a vida. E beber não faz bem para a vida, fumar não faz bem para a vida, usar droga não faz bem para a vida. Poxa, nós estamos indo de encontro com isso, mas eu estou falando isso aqui não é com a questão de puxar a orelha de ninguém, não, nem de bancar o moralista. É simplesmente para chamar a atenção da gente que isso ainda não é a causa, já é efeito. Normalmente a gente vai se achegando para perto desses vícios como efeito de causas emocionais, de desarmonias que nós já temos. Então muitas vezes a gente está extremamente ansioso, assalta a geladeira. A gente está extremamente ansioso, uns fumam. Aquele mais inseguro, meio ruim de papo, mais tímido, vai para a balada. Eu vou beber um pouco porque senão eu não danço, meu papo fica meio travado. Aí bebe, fica alegrão, faz bonito na festa. Vai fazendo isso cada vez mais seguido. A dependência se instala. E ele se confunde. Aquilo é euforia. Euforia não é igual a alegria. A euforia, quando ela passa, fica um rastro de destruição. Ressaca física, ressaca moral. A alegria não, a alegria ela é sustentada, ela vem de dentro. E é essa que nós temos que buscar. E para a gente alcançar isso, gente, conseguimos por nossas contas, muitas vezes. Mas quando a gente não consegue, vamos buscar auxílio. Auxílio na família, nos amigos de confiança, na religião, nos psicólogos e nos psiquiatras. Se estou em desarmonia emocional, vamos lá, gente, vamos parar com esse preconceito, principalmente os homens, de achar que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Não é nada disso. A gente faz fisioterapia, faz caminhada. Poxa, vamos tratar da nossa mente, da caixa preta, do nosso chip. Vamos utilizar todas as ferramentas que o Criador nos proporcionou para que a gente se elabore e consiga ter resistência, musculatura suficiente para quando a tristeza chegar, a gente saber conduzir ela e transmutar ela em melhoria.
e sair desse episódio cada vez mais maduro e mais fortalecido. Então, meus amigos, o que eu tenho para trazer para a noite é hoje. Eu fecho só com um conselho muito inteligente que partiu de Abigail para Saulo, para que a gente siga esse conselho. Ama, trabalha, espera, perdoa. Quem ama, compreende. Quem trabalha, busca o equilíbrio. Quem espera, confia, porque confia no Criador. Eclesiastes 3, há tempo para tudo, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esparramar a pedra, tempo de juntar as pedras. Então nós temos um tempo de amadurecimento também. E perdoa, a começar por nós mesmos. Como disse o companheiro Tiago ontem, quem perdoa, liberta. Então é isso, gente. Quem ama, cuida. Vamos cuidar da gente e das pessoas que a gente perceber que podem estar entrando num processo de melancolia e que essa condição do suicídio pode estar se instalando. Que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. Que todos retornem a seus lares na paz de Deus. Fiquem todos com Ele. Obrigado.